Olá! Você já parou para pensar em como uma aula de sucesso é construída de verdade? Para quem estuda pedagogia e para quem já está na linha de frente da educação, existe uma regra de ouro que é simplesmente inegociável: a preparação minuciosa. A nossa exploração de hoje foi desenhada exatamente para revelar a mecânica por trás dessa preparação. Vamos transformar a teoria em uma ferramenta de trabalho superpoderosa para sua sala de aula. Nossa agenda hoje tem 5 passos bem práticos. Primeiro, a importância do planejamento. Segundo, a diferença entre planejamento e plano. Terceiro, o ciclo contínuo dessa prática. Quarto, os componentes práticos que você precisa conhecer. E, por fim, o segredo que transforma um plano comum em uma ferramenta excelente. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. A importância do planejamento e como a gente prepara esse terreno para o sucesso. Olha só como essa diferença é gritante. De um lado, a gente tem o ato de planejar. É organizado, tem um propósito muito claro e definido. Do outro lado, o improvisar. É imprevisível e, no nosso universo, terminantemente proibido. A regra explícita aqui é a seguinte: uma aula deve ser cuidadosamente planejada, ela nunca, mas nunca mesmo, pode ser simplesmente improvisada. O improviso é o maior inimigo de uma aprendizagem estruturada. E isso nos leva à parte 2, planejamento versus plano. Vamos entender direitinho essa terminologia. A gente precisa separar muito bem essas duas ideias para não dar confusão. O planejamento é aquele processo amplo, sabe? A visão macro. É a estratégia e a organização de todos os passos que a gente vai dar para chegar num objetivo educacional. Já o plano de ensino é o documento, o instrumento micro e concreto. É a prancheta de trabalho. Basicamente, o planejamento é o pensar a jornada. O plano é o mapa real que orienta o agir na turma. Entrando agora na nossa parte 3, o ciclo do planejamento. Ele funciona como se fosse um motor contínuo. E essas são as 4 engrenagens desse motor. Tudo começa pelo passo 1, o diagnóstico. É o nosso ponto de partida, onde a gente precisa conhecer a realidade dos alunos. Passo 2, a elaboração, que é a hora de definir os objetivos e os conteúdos da aula. Aí vem o passo 3, a execução, mão na massa para desenvolver as atividades na sala. E para fechar esse loop, o passo 4, a avaliação. É onde a gente analisa criticamente se o plano de ensino atingiu aquele ponto de chegada que a gente queria. É um ciclo perfeito e constante de melhoria. Maravilha! Vamos para a parte 4, os componentes do plano. O verdadeiro projeto de uma aula. Mas o que exatamente tem que estar escrito nesse documento? Dá uma olhada nesse esqueleto clássico. Essa é a estrutura base de um plano de ensino. Tem ali o espaço para a disciplina, a turma, a duração e mais embaixo os 4 pilares fundamentais que a gente precisa preencher. Vamos destrinchar o que vai em cada um deles agora. A primeira coluna é o nosso destino final, os objetivos de aprendizagem. É definir com precisão o que a gente espera que o estudante aprenda de fato. E não estamos falando só de decorar fatos, não. Um bom objetivo engloba o desenvolvimento completo de habilidades, de conhecimentos e até de atitudes e valores. E para garantir essa precisão toda, o segredo é escolher um verbo de ação muito claro. Essa tabela de taxonomia é brilhante para isso. Seja para focar em compreensão, aplicação, análise ou avaliação, escolher o verbo exato dessa lista garante que o seu objetivo seja totalmente mensurável no final da aula. Não tem erro. O segundo pilar é a coluna dos conteúdos. E olha, o que a gente ensina precisa ter significado e validade para a turma. A gente divide isso numa tríade super importante. O saber, que é a parte cognitiva e de conceitos, o fazer, que foca nas habilidades práticas e procedimentos, e o ser, que é totalmente voltado para a formação do caráter, atitudes e valores. É uma abordagem educacional verdadeiramente completa. Na terceira coluna, a gente tem os procedimentos de ensino. Aqui o foco é a entrega, o famoso como fazer. São os métodos e as técnicas escolhidas para apresentar aquele conteúdo. O grande desafio aqui é integrar conhecimentos novos, mas fazendo de tudo para manter os estudantes superativos e engajados do começo ao fim. Finalmente, a quarta coluna, os recursos. É fundamental lembrar que a gente precisa prever 2 frentes aqui. Tem os recursos humanos, que somos nós professores, a equipe da escola, a direção, e tem os recursos materiais, que são as ferramentas físicas mesmo. O bom e velho quadro, o projetor, o computador, tudo que for essencial para fazer o plano acontecer.
E assim chegamos à parte 5, a nossa reta final, o segredo de um bom plano, indo muito além das tabelas. Por quê? Vamos ser sinceros, preencher tabela qualquer um preenche. O que transforma um documento mecânico numa verdadeira obra-prima da docência são essas características essenciais aqui. Coerência com o currículo, continuidade, clareza e muita precisão. Mas tem um ponto que se destaca demais, a flexibilidade. O plano nunca, jamais, pode ser uma camisa de força. A flexibilidade dele é tão vital quanto a sua precisão inicial. O que nos deixa com essa provocação: como é que um plano estruturado vai conseguir, no fim das contas, dar conta de uma sala de aula viva, diversa e muitas vezes imprevisível? A resposta é simples e poderosa, respeitando a realidade da turma. Estruturar o plano em função de quem vai aprender é o verdadeiro segredo. O domínio da técnica junto com a flexibilidade é a grande chave do sucesso. Planeje bem, sempre respeitando a realidade, porque essa é indiscutivelmente a única maneira de ensinar melhor. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa de hoje e até a próxima.